Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês e do outro lado, Débora Nascimento também. Irmãos, nós vamos falar rápido aqui, está entrando no ar o nosso programa Polígrafo dessa semana e nós tínhamos um sorteio para fazer hoje, né, Débora? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar todos os comentários, irmão, dos vídeos Polígrafo e vamos sortear todos na primeira semana de cada mês, né? Ou seja, nós vamos pegar o comentário desse vídeo aqui, o comentário do vídeo passado, todos os comentários e vamos somar eles, vamos fazer um sorteio grande aqui na primeira semana sempre, né? Então fica melhor assim, né, do que cada vídeo e tal, porque tem vídeo que dá muito comentário, tem vídeo que não dá nem tanto, o canal ainda é pequeno e nós vamos fazer assim. E queridos, já dizendo isso, compartilha esse vídeo, principalmente para pastores que vão ser políticos, né? Para pastores políticos, né? O tema de hoje é polêmico. O tema de hoje é polêmico mesmo, então vai passando aí pro pessoal que gosta da militância, direita, esquerda e tal, passa aí que o tema de hoje é polêmico demais. Vai lá, Débora. O nosso polígrafo de hoje é o cristão militante. Vivemos em dias de um total extremismo político. O papel do cidadão nunca foi tão importante como é hoje no espectro político. Hoje, os termos políticos são mais incentivados dentro da sociedade. Termos como esquerda, direita e centro definem as posições políticas de nossa nação. Dado isto, o povo foi levado a viver como verdadeiros militantes no nosso meio. Se sou de esquerda, o meu diálogo com a direita não existe. Se sou de direita, não sento com a esquerda para conversar. E assim, o país foi dividido em pautas. Assim, a igreja foi conclamada a se posicionar de forma contundente sobre pautas que lhe custem caro. Mas aqui está a questão: qual é o limite para a igreja se posicionar? Podemos mesmo afirmar que devemos nos mover para um determinado espectro político em detrimento de outro? Ou o cristão deve ficar neutro? E lá vai a nossa primeira pergunta: o que é um militante? Agora sim vamos começar, né? Agora vamos lá. De maneira leve. De maneira leve. Né? E o pessoal, a gente está, como você falou aí, né? Um momento bem inflamado, não é? Da política, então vamos tomar o máximo de cuidado para falar desse assunto, mas ser o mais firme possível, como a Bíblia manda. Esse tema, esse negócio demanda muita polêmica. Lê todas as perguntas aí de uma vez, Débora, para o pessoal que está no vídeo aí não sair antes das perguntas. Então, vê qual é as perguntas todas que tem. Pergunta número 1. O que é um militante? Número 2. O Senhor Jesus foi alguém contra o sistema político vigente da época? 3. Dado as pregações de Jesus enfatizarem que devemos ajudar o pobre e a dividir com quem não tem nada, e também a igreja primitiva dividia as riquezas dos membros entre si, devemos acreditar que, historicamente, a igreja se alinha com partidos de esquerda? 4. Dado ao conservadorismo bíblico de ser contra o aborto, contra pautas que tentam destruir a família tradicional e as liberdades individuais, então, podemos dizer que o cristianismo se alinha com os partidos de direita? 5. Então, quem se alimenta com esta divisão partidária e identitária? 6. Você acha que a pregação do evangelho está se perdendo no meio dessa militância? E o nosso último, que é o número 7, é bíblico um pastor deixar o púlpito para seguir um cargo político? Por aí você já vê o que é que nós vamos tratar. Então compartilha aí o máximo que o negócio vai ficar feio, como diz o outro, vai feder. Primeira pergunta foi o que é um militante, correto? Correto. Então vamos lá. Um militante, definidamente, é isso aqui. Um militante é aquele que defende ativamente uma causa, né? Porém, entretanto, entre muitas aspas, se fosse só isso aqui, tudo bem. Mas não é. Infelizmente não. Porém, essa coisa parece ser legal. Quando falamos de um cristão militante, pois parece que é legítimo que os cristãos defendam a causa cristã com afinco. Parece legítimo, né? Mas quando falamos de militância, estamos falando que o sujeito defende uma causa, uma ideologia, um combo fechado. Não importa o que aquele combo de ideias diga. Ele é um defensor fiel daquele pensamento. Aqui é um ponto interessante.
E o mal da militância é que ela nunca está aberta a conversar com o outro lado. Por isso que não se pode existir militante dentro do cristianismo. Militante político, não. Nunca. Nunca. Porque o militante político, ele vai defender um combo fechado de um pensamento político. Isso é muito complicado. Tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente viu isso, né, dentro das nossas igrejas, dos dois lados, tudo isso. Diga-se de passagem, irmão, tanto eu quanto a Débora, nós votamos aí no candidato para presidente no amarelinho, né? No vestido amarelo. Tem vídeos nossos aqui no canal, a gente vestido de amarelinho e tal. Entretanto, não somos militantes, né? Não somos militantes. Votamos e também tem vídeo meu antes da eleição acontecer, do segundo turno, dizendo que ganhasse quem ganhasse, Deus era soberano. Ponto final. Fique bem claro, foi Deus que colocou. Então, né? Antes de ser votado, não foi para isso, né? Então, e depois também. E depois que o Lula ganhou, eu fiz aqui, eu nem sei se pode mais citar o nome dele, né? No YouTube, mas vamos lá. Depois que o presidente que aí está ganhou, mesmo sendo um espectro político que eu não votei nele, eu fui à rede social e disse, irmãos, agora cabe a gente orar por ele. E acabou, morreu a nota. Se você vai comentar aí contra mim, fica bem à vontade com isso, que a gente já está muito bem resolvido com isso. Então, por isso, não pode existir cristão militante dentro do cristianismo. Nós não militamos, nós pregamos. E pregamos uma loucura para os dois lados. Tanto para a esquerda quanto para a direita, o evangelho é uma loucura. O evangelho é uma loucura, porque tanto para a esquerda, Romanos 1,16 vai dizer isso. Tanto para a esquerda quanto para a direita, o evangelho é uma doideira só, é uma loucura. Então, tem pecadores na esquerda e tem pecadores na direita. Então o evangelho tem que atingir os dois lados. O crente que fica aí levantando a bandeirinha de direita, a gente vai falar mais disso, eu não vou me antecipar não. Mas vamos para a segunda pergunta que vai ser melhor. Deu para entender essa, não deu? Então um cristão militante é inconcebível essa ideia. Disse ter um cristão militante. Pode ter militantes que se dizem cristão, é outra coisa. Isso aí tem uns montes, né? Em púlpito, tudo isso nós vamos falar depois, mas cristão militante é fora de mão demais, não existe, não tem como ser. Nossa segunda pergunta, o Senhor Jesus foi alguém contra o sistema político vigente da época? Nós vemos essa questão, irmão, é tão aflorada, é tão louca as questões que nós estamos vendo hoje em dia. Você sabe que tem faculdades, igual a sua que você faz, de filosofia tal, que tem teologia nela, né? Tem. Né? Só que a maioria tem teologia nela. Só que aquelas teologias que tem nas faculdades seculares, elas não são teologias segmentadas, elas não têm um segmento, ou seja, não são uma teologia reformada, nem arminiana. Elas são tudo que se ensina. Quando o cara diz assim, ó, meu curso é reconhecido pelo MEC, tome cuidado. Porque elas são tudo, menos faculdade teológica. Aquilo lá é uma sociologia misturada com esquerda, com um monte de coisa e tal. E lá se ensina muito isso, que Jesus foi um libertário, um Che Guevara da vida. Você entendeu? Ele foi um Che... Libertou geral. Ele foi todos e nescais. Então, Jesus foi o cara desse negócio aí. Só que, biblicamente, irmão, Jesus nunca foi contra o sistema político vigente. Veja bem. Quando o Senhor Jesus começou a pregar, existiam muitos grupos religiosos. Grupos religiosos / partidário. Tinha mais essa. Em seus dias, pois ali tínhamos os essênios, os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes e outros. Porém, o interessante é que o Senhor Jesus pregou para todos eles. Veja a palavra que estou usando. Pregou, não dialogou. Não tem diálogo entre o evangelho e o pecado. O evangelho se sobrepõe. A mensagem do evangelho, irmão, ela não pretende ter um diálogo com a questão do pecador. Não, ela quer fazer o pecador uma nova criatura. O diálogo é esse. Então Jesus tinha, só no crânio de Jesus dos 12, ele tinha discípulo que era do movimento Zelote. Ele tinha discípulo que era aqueles caras que eu estava falando ontem, quarta-feira na igreja, como é que é o nome? Publicano. Os publicanos. Ele tinha pescadores. Ele tinha de tudo no crânio dos discípulos. Então era uma coisa doida. Só porque tinha isso tudo? Porque eles eram zelotes, ex-zelotes, não eram mais. Então quando você encontra o cristianismo, quando você encontra Cristo, a questão da pregação ela se impõe à questão ideologia partidária.
e a questão religiosa. Por quê? Porque o cristianismo não está disposto a dialogar com essas bobagens, com essas coisas pequenas. Não precisa, ele não precisa ser de direita nem de esquerda. Jesus não veio para destruir o governo de Roma. Não, ele veio para destruir o governo de Satanás. Eu gosto de falar muito, o que votou na direita precisa de Jesus e o que está na esquerda também precisa. Nós vamos falar dele já disso aí. Isso aqui vai pegar fogo hoje. O Senhor Jesus não veio contra nenhum reino específico. Ele veio contra todos, pois o reino do mundo, ou seja, o sistema babilônico do mundo, é pertencente ao diabo. E tanto aí, agora quem está aí, vai. Do Senhor é a terra e sua plenitude e tal. Agora a Crentolândia entra aqui e vai me arrebentar todo. O sistema vigente, irmão, sistema do mundo, ele jaz do maligno. Então acabou. Jesus veio contra. Se o sistema for de direita, o reino de Deus é contra ele. Porque tem pecadores lá e ele quer convertê-los. Se for de esquerda, a mesma coisa. Então Jesus não escolheu um sistema político, partidário ou religioso para se posicionar contra. Ele simplesmente entendeu que todos os sistemas eram montados por pecadores, que serviam a um reino manietado pelo diabo. E assim Jesus pregou sobre a instalação do seu reino. Veja a pregação de Jesus, qual foi? Sempre foi o reino de Deus, o reino de Deus. A pregação dos apóstolos sempre foi o reino de Deus. João 18, 36 e 37, quando Pilatos vai até Jesus, diz assim, olha, eu tenho poder sobre você. Ele diz, nenhum. Aliás, Pilatos pergunta a ele, tu és rei? Ele diz, meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, meus súditos, ou seja, meus militantes, viriam aqui me tirar. Mas não, meu reino não é daqui. Se eu pedir ao Pai, ele manda a sua hoste de anjo aqui me tirar daqui. Ou seja, ele está dizendo explicitamente, se apega a esse sistema religioso e político, aliás, esse sistema político que aí está, quem quer, porque Jesus não tem nada a ver com ele. Está muito longe dele. E em 1 de João 5,19, diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o diabo quis dar os reinos do mundo para o Senhor Jesus. Só aí você vê em Mateus 4. E Jesus disse, olha, eu só vou me curvar ao Pai. Ou seja, literalmente, os reinos políticos, tanto esquerda quanto direita, centro, eu acho que o centro é o pior, né? Porque ele nunca se posiciona ali. Se Jesus não for de esquerda nem de direita, então ele é de centro é que ele não seria mesmo, né? Um cristão de esquerda e de direita, irmão, pode? Não, basicamente não. A gente vai falar isso depois. Mas um cristão de centro, aí é que não pode mesmo, porque aquele é que não se posiciona de nada. Né? Não, ele está para o lado que ganha, né? Ele está sempre para o lado que vai. Então, a mensagem de Jesus, Débora, ela não foi contra o sistema vigente da época. A mensagem de Jesus ela é mais profunda, ela é para quem governa o sistema. Ele é contra a mensagem do Evangelho, seja quem tiver lá. Se ela for pregada do jeito que é pregada, vai arrebentar qualquer sistema. Então, vamos partir para outra, porque senão a gente fala tudo numa pergunta. A terceira pergunta. Dado as pregações de Jesus enfatizarem que devemos ajudar o pobre e a dividir com quem não tem nada, e também a igreja primitiva dividir as riquezas dos membros entre si, devemos acreditar que, historicamente, a igreja se alinha com partidos de esquerda? Essa também é outra. Leonardo Boff, Caio Fábio, né? Agora tem mais muita gente aí falando essas bobagens. Mas aí tem um padre, que eu estou tentando lembrar o nome dele, rapaz. Talvez no final do vídeo eu lembro. Se lembrar dele aí, vocês deixam no comentário aí. Que também é dado a teologia da libertação. Dom Helder Câmara, lá de Olinda, do nosso Pernambuco, tudo. Esses caras tinham uma ideia de vender um peixe de que Jesus, a mensagem de Jesus se alinha melhor com a esquerda. Porque Jesus mandou o cara que era rico lá, o jovem rico procurou ele, vá, venda tudo que tem, divida com os pobres e depois você vem e me segue, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, tal. Só que quem está ensinando isso é dono de apartamento em Guarujá. Jesus não. Você vê, o presidente mesmo que aí está, ele mesmo diz que ele é socialista, ele não esconde isso para ninguém. Reportagem dele. Só que, cara,
Ele quer que reparta o quê com quem? Porque quando ele viaja daqui para fora do Brasil é ficar em hotel que, meu Deus do céu, uma noite do hotel de um cara desse pagaria o quê? Nossa vida toda, né? Tirando o casamento dele, vou nem comentar. Não, aí você vê. Então a hipocrisia da esquerda ela é muito complicada para dizer que Jesus faria parte de um negócio desse. Então, dado a pregação de Jesus enfatizar que devemos ajudar o pobre e a dividir com quem não tem nada, e também a igreja primitiva dividir as riquezas. Você pode ver em Atos que diz que tudo tinham todo em comum porque eles vendiam seus bens. Aquilo não era uma regra, tá? Foi em um determinado momento da igreja foi assim. Depois não foi mais assim. Mas a igreja tinha um coração de dividir muito grande. Quando a igreja de Jerusalém passou necessidade, Paulo fez uma arrecadação grande para mandar para lá. Ok, tudo bem. Só que para o pessoal aí da esquerda também tem um versículo na Bíblia que é complicado. Paulo diz assim, quem trabalha e quem não trabalha não come. Então sem militância, tá gente? Sem militância, que eu não odeio militância. Mas tem esse texto lá também. Esse eles cortaram. Esse deles disseram, não, isso aqui esconde. Cada um viva com o sol do seu rosto, esconde. Deixa quieto. Esses aí deixa quieto. Vamos pegar só quando Jesus falou com o jovem rico que ele tinha que vender tudo. Ao contrário, a mensagem de Jesus vai muito além. O que a esquerda histórica prega é uma tomada de tudo por intermédio de uma classe, que é a classe operária. A gente lê muito Marx, né? Até escreveu o livro, né? Sobre... Está por aqui, esse livretinho aqui, que é escrito por mim, mais 3 autores, né? Marxismo cultural nas escolas e universidades. A primeira conferência nossa, não queria também pensar, né? A primeira conferência nossa foi disso. Só dando crédito, foi eu que escrevi, Felipe Marques, Dara Foley e o Rodrigo Oliveira. Então veja bem, a tomada, a tentativa a esquerda diz que tem que tomar o poder por a classe operária tem que tomar tal. A esquerda também escolhe o seu escopo de pensamento. Todo o escopo de pensamento da esquerda universal, não é do Brasil, tá gente? É a esquerda universal mesmo. Ela escolhe um discurso que é totalmente contrário ao discurso de Jesus. Se fôssemos observar bem, os partidos de esquerda estão mais para os fariseus do que para Jesus. Porque os fariseus, sim, aqui pregavam a pobreza e viviam na riqueza. Né? Já começa por aí. Os magnatas deles viviam na esquerda, na coisa legal. Nunca foi nem de perto o propósito de Jesus fazer com que os homens vivessem bem nesse mundo. Jesus nunca teve essa pretensão. É por isso que a doutrina da prosperidade é uma piada, né? Quando é pregada, que esses caras fazem é brincadeira. E o pior é ver os pastores da prosperidade dizendo que pregam contra a prosperidade. Aí é que lascou tudo. Mas aí, veja bem uma coisa. A ideia da esquerda é que o Estado vire o Deus do povo, que faça o povo viver bem aqui na terra tal, e o Estado seja o supridor disso. Mas se a gente ler Mateus 5:11, Jesus diz que nós seríamos odiados por causa do nome dele, e não amados. É totalmente o oposto. A esquerda prega tudo que a Bíblia vai contra, a esquerda mundial, desde aborto, a família tradicional, e aí segue as pautas, que eu não quero entrar nela, não é esse o foco aqui ainda não. Mas veja bem uma coisa, e a estadia, e o bem-estar do povo. Só que por você ser crente, Jesus diz em Mateus 5:11, que só pelo fato de você dizer que serve a ele, você já seria odiado. Perseguiram a mim, também perseguiram a Exatamente. Em Mateus 5:11 ele diz assim, e bem-aventurados sois vós, mais do que felizes é vocês, quando por causa do meu nome vos perseguirem e vos colocarem em prisão. Então, ou seja, Jesus está prometendo o oposto da esquerda. Você entende? Em outros versos ele diz que seríamos odiados, ou seja, não importa não importa quem esteja no poder. O dragão que rege o poder político, uma hora vai mostrar todo o seu ódio contra a igreja. Não interessa quem esteja lá. Mas quem governa, a gente sabe quem que é. Então, uma hora ele vai mostrar quem ele é. Então, não. Jesus jamais se alinharia com um partido de esquerda. Os fariseus, sim. Sim. Esses já eram de esquerda histórica. Então, dá para os fariseus lá. A nossa quarta pergunta. Dado ao conservadorismo bíblico de ser contra o aborto, contra pautas que tentam destruir a família tradicional e as liberdades individuais, então,
Podemos dizer que o cristianismo se alinha com os partidos de direita? É, Se não se alinhou com a da esquerda? Chegamos na direitona. A gente viu isso, né, agora há pouco na política que passou, né? Nós vimos isso demais, Foi né? inflamado. Teve até pastor imbecil, gente, muito imbecil os pastores, meu Deus do céu. Lendo lá que Haddad, que estava na Bíblia, a gente Nossa, leu esses depois... dias lá em Amós, né? Dando um estudo sobre o Amós lá. O Haddad da Bíblia, fazendo conexão com Haddad e o nome o outro. Bolsonaro também tinha. Não pode falar esses nomes no YouTube. Nenhum dos dois. O Haddad até pode, mas o outro não. Aí tinha um falando Jair, né? Do Jair, lá em Juízo, né? Jair governou e Deus foi com ele e tal. Gente, pastores militantes, toma um chá de vergonha alheia, gente, por favor. Vamos deixar de ser imbecil, né? A imbecilidade chegou a um nível que não dá mais, é estratosférico o negócio. Mas vamos lá para essa pergunta. Dado o conservadorismo bíblico de ser contra o aborto, contra pautas que tentam destruir a família tradicional e as liberdades individuais, então podemos dizer que o cristianismo se alinha com os partidos de direita? Foi isso a pergunta, não foi? Ok, agora vamos para a resposta dela. Vamos passar ela no crivo bíblico para ver no polígrafo, então. Vamos nem usar a Bíblia muito, não. Vamos usar a lógica primeiro. Aqui está o ponto alto do nosso polígrafo. Pois muitos crentes têm andado na falácia de que se eles forem de direita, seus problemas estão resolvidos com Deus. É essa a ideia que passou, não é? A gente vai andando por aí, a ideia é essa, né? Ele é assim, mas ele é de direita. Você sabe nada sobre uma pessoa, mas é de direita. Tem até, eu não sei se a gente pode dizer, canal de homos conservadores, né? Tem. Né? Tem um monte, nossa, surgiu tanta coisa conservador, né? Que dá até medo. Sou cristão e conservador. Como é que pode... Sou de direita, cristão e conservador. Peraí, como é que pode um cristão não ser conservador, né? Se ele é cristão por natureza e lógica bíblica, ele é um conservador só pela palavra dizer que é cristão. Pronto. Já não tem mais o que ver. Para aqueles que queiram dizer que estou errado, lhe colocarei a mão na boca. Pois vimos durante a eleição pastores afirmando que são favoráveis à família tradicional. Vamos favorável à família tradicional, a esquerda quer destruir a família, não foi assim? E a questão, irmão, a maioria desses pastores que estavam falando é casado 3 vezes, 4, 5, a gente conhece, né? Uns que é casado 3, 4 vezes, né? Sou a favor da família tradicional, porque eu fico me perguntando qual família, né? Ele é a favor, qual delas, né? Porque ele já teve tantas, né? Eles são contra o aborto. Vamos contra o aborto. Mas não falam nada sobre um monte de jovem tendo relações sexuais fora do casamento. Antes do casamento. Isso ninguém fala nada. E vamos ser sinceros, eu sou pastor e você foi criado dentro da igreja. E eu nunca escondi isso de você. Dentro da igreja, parece que tem essas coisas acontecendo lá. Né? Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem uma leve suspeita que isso aqui acontece toda hora dentro das igrejas. Né? Achar eu não vou nem deixar quieto, porque senão daqui tudo deles é mexer. Vamos mexer uma ação contra você. E eu não quero, tá, gente? Eu não vou me controlar um pouco aqui. Até mesmo nós vimos gente que traiu a esposa, né? Largou a esposa, tá com outra mulher e colocou no status deles lá, né? Sou a favor da família tradicional. E eu fico me perguntando, gente, qual a diferença da família sem ser tradicional para a família que está destruída? O cara largou a dona dele, tá com outra e foi contra o outro, mas meu Deus do céu. Você entende a imbecilidade do cara que é militante? Porque diz alguém, eu não sei quem que disse isso, que todo militante é burro. Toda militância é burra. Porque o cara não está vendo o papelão que o diabo está fazendo ele fazer. Porque o cara está indo para o inferno com um pecado que aquele outro também está indo com o mesmo pecado dele. Só que ele está achando que o pecado dele é menor. Mais leve. É mais leve. E aí a questão pecado é pecado, gente. Né? Pecado é pecado. Então,
Se a igreja for mesmo igreja, apenas um dia só. Se a igreja de hoje for igual à igreja do primitiva, do Novo Testamento, lá de Atos, se ela for aquilo um dia só, tanto a direita quanto a esquerda, os partidos políticos de esquerda e de direita, vai odiar a igreja. Ela não precisa ser uma... Marca para ser somente um dia, para você ver uma coisa. Marca para ser crente um dia só. Quantas vezes a gente viu aqui, durante a eleição, chegar gente perto da gente, né? Que conservador ao máximo, mas saiu em foto com um candidato que não é tão conservador assim. Não. Né? Sou extremamente conservador. Extremamente conservador. E o candidato que ele estava abraçado não era tão conservador assim. Então você vê que é por conveniência o negócio. Né? Não tem aqui uma questão bíblica nisso envolvida. Tem uma questão de conveniência. Então, se Jesus era de esquerda, nunca. E de direita, mas nem passava perto. Nem passava perto. Se a igreja, irmão, for igreja, Débora, um dia só, tanto a esquerda como a direita vai lhe odiar. Fale para um adúltero, seja ele de qual corrente for, de direita ou de esquerda. Eu desafio a você, que é pastor conservador, cristão e de direita. Fale com um adúltero, não vou nem colocar outro pecado não, vou colocar esse, que parece que é leve esse, né? Não, parece que ninguém nem liga mais, né, para esse pecado, né? Fale com um adúltero de direita, que ele está indo para o inferno. Tá feito. Você está feito, você não... E amanhã tente falar com ele do mesmo jeito que você falou hoje, para você ver se dá certo. Então por que é que a gente tá criando o combo de pecado? Estamos criando nossos pecadores favoritos, sabe? Se o pecado é de direita, e eu sou de direita, e o pecador é de direita, então esse cara aqui, olha, ele fala bem. Ele é assim, mas ele é um conservador. A gente é crente com ateu. Exatamente, crente com ateu. Não vamos nem falar aquelas outras palavras, não, porque senão é muita treta. Mas crente com ateu. Eu lembrei disso agora. Você entende? Sim, irmão, nós devemos respeitar o ateu. Eu sou do ramo da filosofia, né? Você também é. A gente conhece pessoas desse ramo nosso que é ateu. Tudo bem. Ser educado. Ser educado, tudo isso, mas uma coisa a gente sempre faz com eles, né? Quando eles vêm, a gente sempre impõe a Bíblia na frente. E aí fica aquela barreira. E a gente não tem medo de perder a amizade deles. Hoje em dia, perder aquela coisa, um ateu e um crente. Vai dar treta. Não é. Não tem Hoje mais. Não tem mais. Então, a gente hoje, irmãos, nós nos perdemos. Ou seja, estamos debaixo. Se a pessoa está debaixo do guarda-chuva da esquerda, os pecados que os políticos ou outros de esquerda façam, o crente que está debaixo desse guarda-chuva da esquerda, ele tolera aquele pecado. Diz, não, ele é pecador, mas não é tantão assim também, não. Não, ele é bonzinho. Ele só teve 3 mulheres, mas não é isso. 3. Foi assim também. O de direita, idem. Sabe? O de direita, idem. Não, ele roubou, mas não roubou. Assim, igual o outro. Igual o outro, não roubou. Mas roubou. Então, a questão, gente, é simples. Com essa militância toda, nós temos pecadores favoritos. Essa é a grande realidade. E não adianta ser contra o aborto. Não adianta ser a favor da família tradicional cristã, que é isso que pregam muitos, né, aí na coisa. A favor das liberdades individuais. Não adianta nada disso. Se a pessoa está indo para o inferno, ela é um pecador. E ela precisa da mensagem bíblica, a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo não é de direita. A mensagem de Cristo é converta-se. A mensagem de Cristo é raça de víbora. Não importa qual seja o seu partido. Você é raça de víbora e acabou. Seja de esquerda ou de direita, você vai para o inferno. Ou defendendo a direita, ou defendendo a esquerda. Mas vai para o inferno. Só existe um meio de não ir. É aceitando a cruz de Cristo. E essa não é de direita nem de esquerda. Felizmente, graças a Deus, é assim. Mas vamos para a próxima. A nossa quinta pergunta. Então, quem se alimenta com esta divisão partidária e identitária? Identitária, né? Identitária, isso. Isso. Palavra difícil. Veja bem, essa pauta, essa é uma boa pergunta, porque quem se alimenta desse fla-flu, né? Desse futebol, né? Dessa coisa fla-flu tal. Ontem teve uma até interessante, mas vamos lá, tirando o futebol do meio, vamos para isso aqui. Quem se alimenta com isso, Débora, dessas ideologias tal, é os dois lados. São os políticos que ganham com isso. Porque, veja, de um lado, um político, uma ala política, vamos supor a esquerda, diz assim, nós temos que defender nossos direitos. As mulheres unidas jamais serão vencidas. Então, vamos colocar a questão feminista, que é o que mais a gente estuda, né?
as pautas, a gente tem que defender nossos direitos e tal. E aí vem outros direitos que eles defendem também, que eu não quero entrar nesse mérito. Aí vem a ala da direita. E como eu estou falando de uma ala da direita aqui, mais do cristão militante, vamos falar do cristão militante então. Aí vem um pastor muito esperto e diz assim, irmãos, tipo eu, vamos supor eu, vou ser candidato. Eu chego para você e digo assim, você viu o que está acontecendo nas escolas? As ideologias que estão colocando lá? O perigo, tal, não sei o quê. Tem um vídeo meu aqui falando sobre isso. Existe? Existe. Aonde você estudava escola pública, não é? Escola sempre teve isso, não teve? Sempre. Ok. Tudo bem. Você se converteu a isso? Não. Por quê? Tinha a palavra, ué. Você tinha uma base forte dentro de casa, não é? Dentro de casa, é. Pois é, ok. Então vamos lá. Mas aí eu faço com que o crente acredite que a solução para isso se encontra no Estado. Olha que ideia de doido. O cara da direita critica a esquerda porque ele quer cuidar, o Estado quer cuidar da vida dele. O cara da direita também quer usar o Estado para defender o seu direito. Ou seja, todo mundo está usando a mesma máquina. É o mesmo Satanás, só muda as bandeiras. Então veja bem uma coisa. Eu acho que nem o diabo teria uma ideia dessa. Mas olha só isso aqui. Quem ganha com isso são os caras da pauta, tanto da esquerda quanto da direita. Num caso, os pastores vêm e dizem, olha, nós temos que lutar contra o aborto, não podemos deixar passar leis para o aborto, não podemos deixar passar lei que vai colocar ideologia de gênero dentro das escolas, tal, esse negócio todo. E essa coisa vampiresca vai se alimentando disso. Então, só quem ganha com essa divisão são eles. O povo mesmo não. E no mais, se ganham, não fazem... Não, mas eu estou dizendo ganham dinheiro e poder mesmo. Só isso que eles ganham. Porque pauta mesmo para o povo não se tem. Não. Porque, vamos ser sinceros, você sempre andou na escola, tinha gente ateu, tinha professor ateu, tinha professor... Escola. Tinha professor de todos os jeitos, tinha gente lá. Só que a questão é, quando foi que aquilo te atingiu? Por quê? Quando você chegava em casa, eu pegava seus cadernos, pegava seus livros, sentava com você, te ensinava a escritura e tudo isso, ou seja, nunca foi um problema para a gente isso. Dúvidas que tinha. Tirava aqui e tal, ou seja, então a questão é, cabe aos pais, irmãos, colocarem a ideologia correta aos seus filhos. Não adianta ter um Estado em casa... Os cristãos militantes de direita estão dispostos a tolerar todos os pecados, desde que seja praticado pelas pessoas do mesmo espectro político. Então, não adianta, não é uma guerra, como a gente falou aqui no começo, é uma questão ideológica. Isso não é uma guerra de cristão contra o não cristão, até porque nunca houve essa guerra na Bíblia. O cristão deveria pregar para o não cristão e não levantar bandeira. A gente vai falar disso mais tarde, mas vamos lá. Então, quem se alimenta com isso é só os políticos espertinhos de direita e de esquerda. Vamos lá. Pessoal, agora o governo de esquerda ganhou e ele tem a maioria até judiciária para fazer as pautas todas que eles queriam fazer. E não vão fazer. Adivinha por quê? Porque se tirar as pautas identitárias, que é essas pautas de casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto e tal, se tirar essas pautas toda fora, acaba a política por dois lados. Não tem mais. Acaba a política. E aí a gente vai tratar de política séria. Você entendeu? Porque não tem mais. Aí, ai meu Deus, e agora? O que a gente faz? Aí tem uma crise para os políticos, porque eles não vão ter mais como defender mais nada. Eu gostaria que eu visse isso. Vai entrar em crise de identidade, sabe? Então vamos lá. Nossa sexta pergunta. Você acha que a pregação do Evangelho está se perdendo no meio dessa militância? Olha bem, a pregação do Evangelho, com este advento de esquerda e direita, principalmente no Brasil, o que vimos é que hoje ninguém está mais pregando o Evangelho. As pessoas não estão mais pregando. O que vimos nas eleições passadas foi uma loucura. Eu, particularmente, como já disse, votei e até vesti camisa amarela. Mas nunca nenhum irmão, eu desafio qualquer irmão da igreja nossa, e você que é de lá, dizer quando é que você viu a bandeira do Brasil dentro da igreja. Não. Quando você viu a gente ajoelhado, botar a bandeira no púlpito, tal, não. Você já viu orando pelo presidente quando era o presidente Bolsonaro. E você já viu eu orando pelo Lula na igreja agora há pouco. E não é porque eu estou com medo do que vem ou deixou de vir, nada disso não. É porque a Bíblia me manda orar pelos governantes. Sejam eles que for, orar pela nação. Você vê orando tudo isso. Então,
já vi orando quando era Dilma, já vi orando quando era Temer, porque eu estou muito além disso, eu não me prendo a isso. Então, em Romanos 10, 12, Paulo diz que o evangelho é para todos, para grego, gentil, para todo mundo. Então, a mensagem da pregação do evangelho está se perdendo no meio de questões políticas identitárias. Ninguém está pregando mais nada. Estão fazendo eleição para quem? Vou pregar para quem, mas para quem? Mas para aquele não, porque... E quando você levanta uma... Veja bem, tem uma questão assim, vamos supor, uma questão rápida aqui para a gente entrar para outro tema. Tem uma questão assim, a moça ali é uma militante feminista. Ao invés de eu primeiro ir lá e pregar para ela o evangelho, não, os pastores se levantam contra ela com bandeiras de direita, e aí ela se levanta com bandeira de esquerda e fica essa guerra. O coração se endurece mais ainda e ninguém sai do campo, ou seja, e o evangelho não é pregado. Você entendeu? Quando a gente confunde evangelho com política, só quem ganha com isso é Satanás, e ninguém mais. Mas vamos partir para outra, porque já temos 4 minutos só aqui agora. Nossa última pergunta agora. É bíblico um pastor deixar o púlpito para seguir um cargo político? Agora essa daí foi boa, ficou por Vai isso. encerrar Nós com chave de ouro. poderíamos fazer um programa só dessa, hein? Mas vamos lá, rápido. Dentro da doutrina reformada existe uma matéria chamada remissão das esferas, ou seja, nós cremos que os cristãos, como eles têm a mensagem certa, devem sair de suas igrejas e servir cargo político, servir para ser juiz, servir para isso e para aquilo outro. Então, veja bem, dentro desse espectro político, irmãos, nós vamos ter que fazer um programa só desse. Não vai dar tempo mais. Então, o próximo programa da sexta-feira um pastor pode ser político, é isso mesmo? Pode deixar de ser pastor e seguir um cargo político. Pronto, próximo programa da sexta-feira será só sobre esse assunto aí. Chegamos ao fim desse programa, já está no finzinho mesmo aqui, não tem mais como fazer muita coisa. Deixe seus comentários, qual o outro tema que querem que a gente traga também. Exatamente, tá? Deixa a sugestão de tema aí, irmãos. Pode tá? deixar, pode ficar tranquilo em comentar aí. Exatamente. Faz isso. De Então, maneira educada. Manda aí, compartilha esse vídeo, né, o máximo que der, manda para quem você acha que deve ser mandado. E o próximo vídeo vai ser só sobre esse assunto. Então, porque o assunto é maior. Se um pastor pode ou não pode ser político. Vai ser um tema interessante. Vai ser interessante. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te